Senhor Jesus, no livro de Juízes, no capítulo 11, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus na vida de Jefté. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Começou a honrar quando ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi expulso de sua casa. Aleluia, quando ele foi habitar na terra de Tobi, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, homens sem valor se ajuntaram também a Jefté, Narashuri Calabadarácia. E o que o Senhor, aleluia, ele quer dizer para a sua vida? Quando todos, aleluia, acreditarem que você não tem valor, quando, louvado seja o nome do Senhor, vem a adversidade, vem a luta, vem o confronto, até momentos onde as pessoas nos expulsam de determinados lugares. É nesse lugar, louvado seja o nome do Senhor, para onde você vai, aleluia, é que Deus vai começar a fazer sai uma grande obra na tua vida, porque ninguém pode impedir, louvado seja o nome do Senhor, o agir de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jefté foi expulso, pensaram, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, que ele ficaria sozinho, mas foi ali na terra de Tobi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor começou a dar crescimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, na vida de Jefté. Colocou ele, louvado seja o nome do Senhor, colocou homens do lado dele, louvado seja o nome do Senhor, para que viesse segui-lo, que viesse segui-lo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não podemos esquecer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jefté foi chamado para ser cabeça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tiveram que chamar Jefté de volta. O Senhor está dizendo, louvado seja o nome do Senhor para você. Vão ter que te chamar. Abarashuri Calabadarácia. Por quê? Porque ninguém impede o crescimento de Deus na sua vida. Ninguém impede, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que Deus tem para fazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus na tua história. Aleluia. Se estão te expulsando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você não vai ficar sozinho. Deus vai colocar pessoas do teu lado. Quando o homem não nos vê, quando o homem, louvado seja o nome do Senhor, acha que acabou, é momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de Deus operar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como ele operou na vida de Jefté, como ele colocou pessoas para estar do lado de Jefté. Deus vai colocar pessoas do teu lado para você não se sentir sozinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, em meio à caminhada, porque você tem que ir até o fim. Deus conta contigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para poder fazer a obra dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem problema, aleluia, se alguém não acredita em você. Deus vai colocar do teu lado pessoas que acreditam em você. Deus vai colocar do teu lado pessoas que acreditam no teu ministério. Deus vai colocar pessoas do teu lado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ebidakalashuri Calabadaravasúpia, Ebidarashuri Calabadaravasai, que estão, aleluia, na mesma condição que você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoas, aleluia, que também um dia foram expulsas, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram humilhadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor vai te colocar para ser líder, o Senhor vai te colocar para ser cabeça, o Senhor vai te colocar, louvado seja o nome do Senhor, em lugar de honra, de exaltação, para ser ponte, aleluia, para outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é aquele
que muda o quadro, que muda o cativeiro, é aquele que transforma, é aquele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que dá vida a quem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ebidacalachuri Calabadarácia, quem ninguém mais acredita, aleluia. Assim também aconteceu, louvado seja o nome do Senhor, na minha vida. Eu passei, aleluia, por uma situação de câncer, eu tive necrose, aleluia, fiquei com mau cheiro, Ebidacalachuri Calabadarácia, por causa daquela enfermidade, aonde todos pensaram, aleluia, que eu iria morrer, mas o Senhor, aleluia, quando Ele tem uma obra na minha e na tua vida, é vitória. Ebidacalachuri Calabadarácia, porque com Ele, louvado seja o nome do Senhor, está a chave de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois, aleluia, daquela situação, aonde muitos não acreditaram, aonde muitos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, decretaram a minha morte, foram essas pessoas que anunciaram a minha vitória, foram essas pessoas que anunciaram a cura, foram essas pessoas que anunciaram o milagre. E o Senhor está dizendo para você, é quem se levanta contra a tua vida que vai anunciar o teu milagre. Os irmãos de Jefité, Ebidacalaçai, o expulsaram, o humilharam, porque ele era filho de uma prostituta, mas o Senhor fez com que os próprios irmãos de Jefité colocassem ele por cabeça, colocassem ele como líder. Ebidarabachuri Calabadarabassúbia. Você vai ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus, Ele vai operar de uma forma na sua vida, Ebidacalachuri Calabadaravassaio, que até a maldição o Senhor vai transformar em bênção, que até aquilo que era para dar errado, até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Ebidarabachuri Calabadarácia. Deus tem uma nova história para você. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai fazer você cantar do outro lado. Aleluia, é só esperar, é só ter fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o que vem de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ebidacalachuri Calabadarácia, é infalível. Deus não erra, Deus não falha. Ebidacalachuri Calabadarácia, e Ele vai realizar o plano dele sobre a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus.